Temos pânico na Itália! Olha só, a prisão de Carla Zambelli está confirmada pela Rede Globo, só falta sabemos aí o momento. O ministro Lewandowski deu uma entrevista ontem à noite em que ele disse que a Carla Zambelli será extraditada muito em breve. Bolsonaro está apavorado. Gilson Machado pode abrir o bico e Carla Zambelli pode abrir o bico. E sabe quem também pode abrir o bico lá na frente? E eu vou falar lá na frente é daqui a alguns meses. O senhor Braga Neto. Braga Neto tem muita coisa contra o Bolsonaro e vai pegar aí uma condenação de 40 anos de jaula. O Braga Neto, segundo juristas, foi quem mais se complicou, mais até que o Bolsonaro, no seu depoimento. O Braga Neto acabou admitindo tudo. Falando, não é crime, isso não é errado. E admitiu tudo, praticamente. Ele só nega o plano Punhal Verde e Amarelo, que era o plano para matar o Alexandre de Moraes, que é justo. O plano que a Polícia Federal tem todas as provas com áudios, com localização dos soldados que iam ali, dos terroristas, né, que iam ali sequestrar o Alexandre de Moraes. Eles têm tudo, inclusive que o plano foi posto em prática e que mandaram abortar o plano no meio do plano. O soldado já estava ali a postos para sequestrar o Alexandre de Moraes e depois dar fim nele, matá-lo. Pois bem, veja só. O Braga Neto vai acabar falando. Só que agora o pânico de Bolsonaro se concentra em Carla Zambelli. Eu mostrei aqui nos últimos dias que a Carla disse que não vai aguentar na cadeia e aquilo foi visto como um sinal pelos bolsonaristas de que a Carla vai delatar. Se ela for presa, ela vai delatar. O advogado da Carla Zambelli deu uma entrevista ontem em que, olha, eu dei risada, eu não consegui não rir. Ele diz aí que não tem muita esperança para Carla Zambelli não, tá? Ela contratou um advogado que já tirou foto com o Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes. Ele até publicou foto há uns anos atrás com o Zeca Dirceu. Então a Carla colocou um advogado ali que não é um cara de extrema-direita. É o primeiro advogado dela que não é de extrema-direita. Um cara que tem ali conexões em todos os lados. Porém, ele não é advogado dela no caso em que ela foi condenada. No caso em que ela foi condenada, o advogado dela saiu, porque é praxe. Se alguém foge, o advogado geralmente deixa o caso. E o Alexandre de Moraes determinou, e a Defensoria Pública da União é quem assumiu ali a defesa da Carla Zambelli. A Defensoria Pública, uma das pessoas ali, disse a um jornalista que a situação aí da defesa da Carla Zambelli no Brasil é complicadíssima. A fuga dela fez com que um possível pedido de prisão domiciliar ou de relaxamento, nem que seja um semiaberto, no futuro, fosse por água abaixo. A Carla Zambelli vai ficar 10 anos enjaulada. E o advogado que ela contratou, esse aí que eu citei antes, ele é o advogado para defendê-la de um pedido de extradição. Então é o advogado dela na Itália, de direito internacional. Ele é quem vai tentar ali fazer com que ela não seja extraditada. No dia em que a Carla fugiu, eu falei aqui, olha, vai ser uma situação bem complexa, porque o governo Lula vai ter que usar sua diplomacia, porque a Itália não tem obrigação de extraditar a Carla Zambelli. Só mandam ela de volta para o Brasil se quiserem. Se não, não mandam. E eu falei, olha, a Itália tem um governo de extrema-direita, é difícil. Porém, a Giorgia Meloni está sendo, assim como o Milei está sendo, se você pensar bem, está sendo bem pragmática em parte aí das relações internacionais que ela está tendo. Nesse caso aí de diplomacia, ela é. Você pode ver que o Milei, por mais que ele seja amigo do Eduardo Bolsonaro e do Bolsonaro, ele prendeu todos os bolsonaristas que estavam lá na Argentina. Todo mundo que foi encontrado foi preso. Quem segue foragido aí é porque a polícia não encontrou ainda. Mas o resto, quem a polícia encontrou, foi preso. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, antes de fugir para os Estados Unidos, no fim do ano passado, ele foi ali no complexo penitenciário visitar duas das terroristas do dia 8 de janeiro que estão presas na Argentina. Milei, amigo dele, está seguindo todos os trâmites. A Giorgia Meloni é amiga ali da família Bolsonaro também, mas a diplomacia do governo Lula é muito forte. O Lula é muito forte de diplomacia. É muito raro a diplomacia escolhida pelo Lula querer alguma coisa e não conseguir. Sempre os embaixadores escolhidos pelo Lula nos países mais importantes, principalmente, né, são embaixadores ali extremamente competentes. A equipe diplomática também é extremamente competente. Vamos lembrar que o atual assessor de assuntos especiais do Lula, assuntos internacionais, que é o Celso Amorim, ele ganhou prêmio seguidamente de melhor chanceler do mundo. Se você não sabe o que é chanceler, é o ministro das Relações Exteriores, que é quem é chefe de todos os embaixadores. O Celso Amorim ganhou em 2008, 2009 e 2010 o prêmio de melhor do mundo. Ele é quem aí, ele não é o chefe de Itamaraty hoje, ele é o assessor do Lula para assuntos especiais, mas ele é quem ali dá as diretrizes para o Itamaraty de como agir. Então você vê que todos aí que aprenderam com o expertise do Celso Amorim são extremamente competentes. Por isso que eu falei aqui, olha, acho difícil a Carla Zambelli ser extraditada muito rápido, a não ser que o Lula dê aí um show de diplomacia. E tudo indica que tá dando. Lewandowski disse que, Carla Zambelli será presa
ela está na região de Veneto. Eu até citei aqui no vídeo anterior, falando, olha, a Carla Zambelli achou que ia ficar na Itália, ia comer uma macarronada alla bolonhesa lá em Bolonha, uma parmegiana lá em Parma, que ia desfilar por Veneza e tudo mais. Ficou ruim, tá em prisão domiciliar. Essa é a região onde ela está, é a região que tem como maior cidade Veneza. Então, por aqui é onde está lá a Carla Zambelli, do lado daquele traste lá chamado Diogo Mainardi, que é um que também mora lá em Veneza, porque fugiu do Brasil, porque escreve até hoje tanta besteira e tanto crime que ele comete escrevendo aí na Veja e nos veículos que ele escreve, que ele fugiu para Veneza para ficar longe de processos. Ele tem cidadania italiana. Pois bem, a Carla Zambelli fugiu lá, só que o dela é criminal, né? Não tem como. Tudo indica, segundo aí quem conversou com membros do Itamaraty, que a Itália vai ser pragmática e vai mandar extraditar a Carla Zambelli. Já tem ordem de busca contra a Carla Zambelli. A polícia italiana já fez buscas em alguns endereços atrás da Carla e ainda não encontraram. Até ontem não tinha ordem de busca. Então a Carla Zambelli, ela dentro da casa dela ou do quarto de hotel, estava segura. A polícia não ia lá. Mas se ela saísse na rua e fosse parada, ela poderia ser aí, ela seria presa. Então já há ordem de prisão da Carla Zambelli para a polícia italiana e já foram na casa aí de familiares dela, ela tem familiares nessa região aí da Itália, e é onde a inteligência italiana informou a inteligência brasileira que a Carla Zambelli estaria. Mas agora já não se sabe se ela está lá ou não, porque foram feitas buscas e não acharam a Carla. Então prepara, tá? Que será presa a qualquer momento. A Rede Globo anunciou isso aí, eu vou mostrar aqui, o Otávio Guedes da Globo anunciou aí com exclusividade que já tem aí a ordem. Então aqui a informação sobre ela, vamos lá. Edinho está contando que a Polícia Federal sabe onde está a Zambelli na Itália e que a prisão pode ocorrer até sábado, conhecido como amanhã. Pois é, o conhecido como hoje. A Zambelli já é conhecido, a Polícia Federal do Brasil sabe onde ela está, localizou, e a previsão de efetuar, de capturar a deputada foragida no máximo até amanhã. Então não há mais assim o que investigar sobre o paradeiro dela. Pois bem, isso aí foi ontem à tarde. Poucas horas depois, a polícia italiana fez buscas em alguns endereços e a Carla Zambelli não estava ali. Então sabem a região onde ela está ou onde ela estava, vai que ela fugiu, mas já estão atrás dela, então dificilmente Carla Zambelli vai ficar aí presa, solta por muito tempo. Vai para a jaula. Agora o advogado dela disse para a imprensa que o seguinte, a estratégia dele, lembrando, no Brasil é a Defensoria Pública da União que entrou com recurso que foi negado ontem mesmo pelo Alexandre de Moraes. A estratégia do advogado dela na Itália é que ela cumpra a pena na Itália, que ela fique 10 anos presa na Itália. Essa é a única chance aí que ele tem de que ela não vá para o Brasil. O fato é, a prisão brasileira parece ser um pouquinho pior que a prisão italiana, mas não sei aí, no caso aí da Carla Zambelli, depende muito. Ela, como ex-deputada e tudo mais, no Brasil provavelmente ficaria numa prisão, numa cela um pouquinho melhor. Na Itália ela não é ex-deputada, não é nada, ela é uma pessoa comum, uma criminosa comum, que vai ali para a prisão. E o pior, na Itália ela vai ficar por algumas semanas, talvez seja menos. O Lewandowski, ministro da Justiça, disse que deve demorar menos. Mas o que eu vi aí, falei aí com muita gente, pesquisei, é que esse tipo de processo demora algumas semanas a alguns meses, mas ela já fica presa. É diferente um processo de extradição que leva meses com a Carla solta, livre, leve e solta, do que com ela enjaulada já. A chance dela já querer delatar para ser solta vai aumentando. Se em algum momento sair decisão, e ela que diz aí que tem crises de pânico, que tem crises de ansiedade, que tem ataques e tudo mais, ela vai ficar com aquela, será que eu vou para o Brasil, será que não for? Se sair a decisão de que ela é extraditada para o Brasil, ela já presa, não demora muito tempo não, para Carla Zambelli abrir o bico e começar a contar para a polícia tudo o que ela puder contar e que ela souber contra Jair Messias Bolsonaro, principalmente. Ela pode ali num primeiro momento falar, não vou delatar, não vou falar nada ali porque eu tenho que ser leal ao Bolsonaro, até pode. Porém, a Carla já avisou aí que ela tem crises, que ela não pode ficar aí presa há muito tempo, porque o cuidado que ela necessita, entre aspas,
só pode ser concedido fora da prisão. É engraçado que esses bolsominions sempre falavam que direitos humanos é para humanos direitos. E aí quando eles começam a ser condenados pelos crimes que eles cometem, aí de repente a prisão já não é mais um lugar ali que, olha, tem que ser o pior possível. Não, olha como a prisão é ruim, a comida da prisão é ruim, olha, o banho às vezes é gelado. Oh, nossa, na prisão eu não posso me cuidar. Pô, tem centenas de milhares de presidiários no Brasil. Eu nunca vi a direita ou a extrema-direita se preocupar se eles estão sendo bem cuidados, se eles estão doentes, se eles têm doenças crônicas. Não! Deixa lá, tranca e joga a chave fora. Inclusive, muitas vezes, joga a chave fora mesmo, porque tem muita gente no sistema penitenciário hoje que já cumpriu a pena e não é solta, porque não tem ali um defensor público ou alguém ali interessado no seu processo. A defensoria pública, às vezes, é um defensor para trocentos processos. Ele não fica olhando tudo. E aí você vê. Mas no caso aí, quando é alguém de extrema-direita preso, aí não, olha, pô, tadinho de mim. Ai, nossa, eu tenho ataques de pânico. Alguém acha que ninguém na prisão tem ataques de pânico? Ninguém na prisão sofre de pressão alta, sofre desse tipo de coisa? Pô, peraí, só você, cara? A única cidadã aí no Brasil com mandado de prisão, ou na Itália agora, com mandado de prisão e que sofre desse tipo de enfermidade? Peraí, né? Peraí. Então, deu ruim aí a situação da Carla Zambelli e vai dar muito ruim pro Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tá nas redes sociais choramingando, porque a Carla tá para ser presa e também apontando aí que foi perseguição aí o caso... Opa, continua aqui, ó, de repente continua o vídeo aqui. Porque o Gilson Machado foi preso. Segundo aí o Eduardo Bolsonaro, isso prova que tem uma perseguição contra o Bolsonaro. E é engraçado, eu nem vou mostrar aqui, mas é engraçado que ele faz os posts dele no Twitter em português e depois ele faz em inglês. E o post dele flopa em português e vai pior ainda em inglês. Ele acha o quê? Que o Trump vai voltar a entrar no Twitter e ver ali, seguir o Eduardo Bolsonaro e ver os posts dele? Não vai. Ele acha que algum secretário de Estado do Trump vai entrar nos Estados Unidos, no Twitter, ver lá o que ele faz e falar para a justiça dos Estados Unidos fazer alguma coisa? Pô, não vai. Falei que não ia mostrar, mas olha o desespero. Nem vou mostrar o vídeo, o desespero aqui. O Eduardo Bolsonaro confessa aí, não sei nem se é crime eleitoral, que o Gilson Machado é pré-candidato a senador. Aí ele fala, olha, surpreso com a prisão do Gilson, acusados supostamente perguntaram ao agente consular se Cid teria um passaporte português. Ele queria fazer o passaporte português do Cid, para o Cid fugir. Agora o Eduardo Bolsonaro está postando na rede social, para quê? Para ver aí, ó, tô prestando apoio, para ver se o advogado, ou quem quer que vai visitar o Gilson Machado, seus familiares talvez, falem para ele, não, mas ó, o Bolsonaro e os filhos estão te apoiando, hein? Não abre o bico. Óbvio que o Gilson Machado não vai abrir o bico agora, mas dependendo do que aconteça, e se ele ficar preso uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, será que não abre o bico em algum momento? Tudo leva a crer que o Anderson Torres, quando foi solto, abriu o bico. Ele não fez uma delação premiada, mas ele abriu o bico, soprou alguma coisa ali e acabou sendo solto para responder o processo em liberdade, senão estaria preso até agora. O tenente-coronel Cid abriu o bico. Há outros aí, como o Braga Neto, que não abriram ainda, porque o Braga Neto, segundo familiares dele, ele faz um cálculo que se ele ficar uns 3 ou 4 anos preso no máximo, ele pode se erguer como senador aí em 2030. Acho difícil ele se erguer como senador em 2030. O cálculo do Braga Neto é um cálculo meio burro, porque ele vai ser condenado, e ele sendo condenado, ele se torna ficha suja por 8 anos. Só que o ficha suja só passa a valer depois do cumprimento da pena. Então, se ele ficar 3 anos preso, duvido que ele fique 3, ele vai pegar 40 de jaula. Se pensar, réu primário, cumpre 1/6 da pena, pô, peraí, já são aí mais de 6 anos. É muito tempo de jaula aí que vai pegar quase 7 anos, que vai pegar o Braga Neto. Aí imagina que ele fica preso 3 só, imagine. Aí mais 8, quer dizer que só daqui a 11 ele pode disputar uma eleição. Só em 2036... E ainda é para vereador 2036, ele quer ser deputado ou senador, só 2038 para o Braga Neto. A hora que, eu sei que ele é militar bolsonarista, os militares bolsonaristas são muito burros, mas a hora que ele fizer uma continha matemática básica, o Braga Neto vai perceber, pô, se eu não falar nada, eu tô ferrado, vou ficar aqui muitos e muitos e muitos anos. E essa é só a primeira condenação, que o Braga Neto tende a pegar outras. A Carla Zambelli tem uma de 5 anos de prisão por andar armada. E agora tem essa de 10 anos aí. A de 5 anos ainda não transitou em julgado, mas a de 10 anos já transitou. Então dá no total 15 para Carla.
Só que ela tem outros crimes em que ela é investigada, em que ela vai ser julgada e condenada. A Carla Zambelli vai pegar mais de 40 anos de jaula. É outra aí, que a hora que ela fala, pensar, caramba, 10 anos, só que eu já tentei fugir. Então eu não vou para um semiaberto com um sexto da pena. Não vou. Ferrou, já não é mais ré primária. Aí vai ter mais 5 de correr atrás do petista armado. Aí fala, caramba, vou cumprir 10 aqui, ou no mínimo um 7 vai cumprir porque tentou fugir. Aí ainda vou cumprir ali dos 5 que tem. Nesse meio tempo, processos vão andando, ela vai ser condenada em outras coisas. Sabe o que vai acontecer? Uma hora que a Carla Zambelli vai ver, caramba, eu vou ficar presa aqui por 10 anos, só vou ser solto em 2035, só vou poder ser candidato em 2043. Não dá. Não dá, a não ser que abra o bico. A Carla Zambelli já fez essa matemáticazinha na cabeça dela, tá? Por isso que ela já falou ali para a imprensa inteira, e foi um recado ali para o Bolsonaro, que ela se sente abandonada pelo Bolsonaro e que ela não vai aguentar na cadeia. E o fato dela ter falado na mesma entrevista que ela se sente abandonada pelo Bolsonaro, e ela foi mesmo, Bolsonaro atribuiu a ela a derrota eleitoral, não foi ele matar 700 mil pessoas, não foi ele se recusar a comprar vacina, não foi ele fazer a gasolina chegar a 10 reais, não foi ele triplicar a conta de luz, não foi nada disso. Foi a Carla Zambelli que fez o Bolsonaro perder a eleição. Claro que ela foi a cereja do bolo ali de tudo que aconteceu, mas ele atribui só a ela, não faz uma meia-culpa não faz autoanálise. Ele atribui isso, jogar todo o bolsonarismo contra ela, aí você vê, ela já vai jogar todo o poder judiciário contra o Bolsonaro. Veremos. O fato é que temos pânico aí desse lado do oceano, que é no Brasil, e do outro lado do oceano, que é na Itália. Veremos. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e falou!